Olá, hoje eu vou falar sobre Allan Kardec, mas não exatamente de Allan Kardec, mas sim de um dos casos que ele descreveu na sua Revista Espírita de 1865. Olha, todo mundo sabe que Allan Kardec, ele deixou um legado incrível, né? Ele escreveu uma coleção de livros, mas ele tinha também revista espírita. E para compor a revista, ele colocava alguns artigos científicos e colocava também alguns casos, alguns relatos, histórias reais sobre espíritos, sobre mediunidade, tudo acerca da espiritualidade ele colocava, só casos reais ele incluía na revista. E aí, certo dia, chegou até ele uma história de uma senhora que chamava, ele colocou o nome de Madame T. Essa Madame T contou para ele que ela morava sozinha com um gato e o gato dela, sempre num determinado lugar, no mesmo horário, ele se arrepiava todo, ficava agressivo e ele demonstrava com linguagem corporal dele que havia algo de errado. Isso no primeiro dia, no segundo dia, e dia após dia o gato dela se manifestando daquela forma, mostrando através da linguagem corporal que havia algo de diferente realmente naquele determinado lugar e sempre naquela mesma hora. Até que a Madame T intuiu ou sentiu vontade de começar a fazer oração, porque até então ela não era uma pessoa muito espiritualizada. Ela começou a ter um olhar mais para a espiritualidade, ela começou a fazer orações, ela começou a ajoelhar e fazer orações em voz alta. Como a gente faz quando a gente faz o evangelho no lar, nós fazemos oração em voz alta e nós lemos o evangelho de Jesus em voz alta, né? Ela começou a fazer isso. Até que um dia ela estava tão intertida na oração que ela entrou em estado meditativo. Quando ela entrou em estado meditativo, a clarividência dela se abriu. E aí ela viu o pai dela ao lado dela, o pai dela que havia desencarnado há 2 anos. E ela não só viu o pai dela, como falou com ele. Ele falou rapidamente: eu tenho vindo aqui na sua casa todos os dias e você não me viu, mas graças ao comportamento do seu gato, você começou a meditar, começou a entrar em estado de meditação, em oração, e agora você está me vendo. Incrível, né? E aí ela contou este caso para Allan Kardec e no dia seguinte, numa sessão mediúnica, ela teve realmente a confirmação que realmente ela entrou em estado meditativo, a clarividência dela se abriu e ela teve essa comunicação com o pai dela. Olha que interessante, isso vem... Allan Kardec achou muito interessante porque na época ele não tinha gato, nada, mas isso acontece com a gente o tempo todo. Se você tem gato, você já observou o comportamento do seu gato muitas vezes, o seu gato olhando para a parede do nada, olhando para o sofá do nada, não é mesmo? O gato realmente é um animal muito especial. Ele tem uma glândula pineal bem desenvolvida. Nós também temos. Só que acontece que nós vivemos num mundo tão barulhento, nós vivemos com preocupação, com a saúde, com o trabalho, com o estudo, em ganhar dinheiro e pagar contas, né? Em não envelhecer, em se divertir também. Então a gente vive num mundo cheio de preocupações e é um mundo muito barulhento. Então muitas das vezes a gente não tem esse olhar totalmente voltado para a espiritualidade. Como os gatos. Os gatos, eles veem qualquer movimento. Qualquer espírito que entrar no ambiente, o gato vê. Qualquer som que você não escuta, o gato escuta. Então você vê, através do comportamento do gato, ela intuiu de se interiorizar. Ela se interiorizou e através da oração ela entrou em estado meditativo e a clarividência dela se abriu. E aí Allan Kardec achou interessante, por quê? Por vários motivos. Primeiro, o gato mostrou ser muito útil e mostrou que a mediunidade do gato, a clarividência do gato é incrível. Mostrou também que através da linguagem corporal do gato, ela
se interiorizou, ela teve a preocupação de fazer uma oração e começar a fazer, e não foi no primeiro dia. Foram vários dias ela fazendo, toda vez que o gato olhava para aquele canto da casa e começava a ter aquele comportamento, e ela lembrou que era sempre no mesmo horário, então sempre naquele mesmo horário ela entrava em meditação, em oração. Teve uma sintonia, a frequência dela, mas a frequência do gato e a do espírito do pai dela entraram em sintonia, e aí foi possível a clarividência dela se abrir e ela viu muito lindamente essa comunicação. E aí, voltando lá a Allan Kardec, ele achou interessante colocar esse caso na Revista Espírita por causa do comportamento do gato e porque você pode ter a sua clarividência aberta quando você está em estado meditativo numa oração. Olha que incrível! Então, você pode ver quantas vezes você está aqui quietinha, seu gato do lado, seu gato começa a ter um comportamento diferente. Porque quando você está orando, muitas vezes você recebe espíritos que vêm até você para te dar um passe. O seu mentor espiritual vem te dar um passe. Ou você recebe também visitas espirituais de amigos espirituais dentro da sua casa. Pode observar, você entra em oração e observa o comportamento do seu gato. Ó, para falar mais uma curiosidade, toda segunda-feira às 18 horas eu faço meu Evangelho no Lar. E nesta última segunda-feira eu tenho um sofá de 3 lugares, eu sento no meio propositalmente, então deixo um lugar livre na direita e na esquerda. E meu Evangelho no Lar dura 15, 20 minutos e eu tenho 2 gatos. Tá? Aí, entrando em meditação, em oração, eu senti o meu lado direito do sofá afundar. Como se alguém estivesse sentando mesmo ao lado do meu sofá. E aí eu olhei, imediatamente eu olhei para o meu gato, ele estava assim, olhando para o lado direito do meu sofá, como se tivesse alguém mesmo sentado ao lado direito do meu sofá. E aí, como se não bastasse, o meu gato ficou todo arrepiado e começou a dar umas voltinhas assim, mas na frente, como se estivesse na frente de uma pessoa mesmo. E aí eu me arrepiei inteira, porque depois desse comportamento, dessa comunicação corporal do meu gato, eu tive a certeza realmente que eu não estava equivocada com a sensação de que o assento do sofá afundou. Entendeu? Então, se você tem gato, comece a observar o comportamento deles. Eles falam o tempo todo conosco. E é isso, a espiritualidade se comunica com a gente de várias formas. Se o seu mentor, se os seus amigos espirituais não conseguem falar com você diretamente, olha, eles usam até os gatos para nos avisar da presença deles. É incrível. E Allan Kardec colocou esse caso rapidinho, né, na Revista Espírita de 1865. Ele tem várias revistas e tem vários casos interessantes nessa revista de Allan Kardec. E aí a gente vê, né, que hoje isso continua acontecendo, né? Esse evento, esse comportamento do gato continua acontecendo ainda hoje. Não é interessante? Observe o seu gato e conte aqui para mim. Se você ficou até aqui, curte o meu vídeo e se inscreva no canal. Tchau, tchau.